uma aula de Direito Eletrônico. E nessa aula, a proposta é que a gente estude deveres e responsabilidades dos provedores de acesso e dos provedores de aplicação. Mas, antes disso, eu queria dizer para você que sua nota já está liberada no seu e-mail. Caso você não tenha recebido a nota, ou um ou outro, ou você não fez a avaliação, ou você colocou o e-mail errado. De toda forma, eu queria corrigir agora as avaliações. Eu vou corrigir as avaliações das duas turmas, que apesar de terem contextos semelhantes, acredito que uma ou duas questões iguais, as demais são diferentes. Então, a gente tem como dar uma revisada nesse conteúdo de primeira unidade e encerrar ele agora. Então, olha só. Essa pergunta ela foi recorde de erro nas duas turmas. Então, presta muita atenção qual foi o erro daqui, tá? Os provedores de internet têm que obedecer ao princípio da neutralidade da rede. Até aí tudo bem, você já viu isso comigo. Com isso, eles devem vender seus serviços de internet recebendo remuneração por velocidade, que é quando eles vendem aí 50 MB, 30 MB, 100 MB de velocidade. Ou por pacotes de dados transferidos, olha só, não é pacote de dados transferidos. Eles não podem vincular a internet, a venda da internet, o acesso à internet por pacotes, e sim por volume de dados transferidos. 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 8 GB, 10 GB. Isso é volume de dado. E você confundiu pacotes de dados que não podem sofrer nenhum tipo de ingerência, não podem sofrer qualquer tipo de mercantilização com volume de dados. Ok, a maioria deles vende como pacote de dados, você pode até ver em alguma propaganda falar em pacote de dados, mas você aprendeu comigo a linguagem jurídica. E pacotes de dados não podem sofrer qualquer tipo de discriminação na rede. Logo, as operadoras não vendem pacotes de dados. Eles vendem, na verdade, volume de tráfego de dados. Tudo bem? Exemplo, pagamento de R$ 80 por 100 megas de velocidade, está correto. E o pagamento de R$ 40 por 4 gigas em rede móveis, também está correto. Qual é o erro? O erro é que eu falei pacotes de dados transferidos e não volume de dados, tá? Então, acho que quase ninguém acertou essa questão. Se uma pessoa acertou, foi muito. Partindo aí para mais uma premissa, tá? Sobre a internet, a gente tem algumas alternativas que vocês vão marcar V ou F. Então, a primeira assertiva que eu deixo para vocês. A informática trata as informações de maneira racional, porém não de maneira automática. Gente, primeira aula, tá? Eu falei da estrutura do computador e tudo mais. Eu dei o conceito para vocês de informática. Informática é o ramo da ciência, tá? Que vai trabalhar a informação de maneira racional e automática, ou seja, falso. Segundo, a internet como existe hoje só é possível graças à invenção do www, que possibilita os usuários dentro da rede. Perfeito, gente. Nós só podemos ter aí o que possibilita o usuário dentro da rede é o IP. O www, o World Wide Web, faz com que a gente visualize a página. Então, errado. Terceiro, segundo a lei, para acessar a internet, primeiro deve se conectar a linhas telefônicas, segundo lugar a fibra óptica, somente em último caso o uso de satélite, ondas de rádio infravermelho. Não existe essa hierarquia. Qualquer um que eu acessar, estarei com a internet no meu dispositivo. 4. A geração Y é marcada por tarefas rápidas e eficientes, estimulando as pessoas a adotarem comportamentos de máquina. Verdadeiro. Era a única verdadeira. Deixa eu logo trazer a análoga. Olha só. Na outra turma, eu trouxe essa questão trazendo de maneira diferente, tá? Então, o que eu botei falso em uma, eu coloquei verdadeiro na outra. A informática trata as informações de maneira racional e automática, verdadeiro. A internet como existe hoje só é possível graças à invenção do IP, que identifica os usuários dentro da rede, perfeito. Segundo a lei, para acessar a internet, primeiro deve se conectar a linhas telefônicas, depois fibra óptica, terceiro, satélite. Errado, era essa que estava errada. 4. A geração Y é marcada por tarefas rápidas e eficientes, estimulando pessoas a adotarem comportamentos de máquinas. Perfeito. Vamos adentrar para a nossa próxima questão.
Ao longo das aulas, estudamos questões relativas ao direito digital. Acerca deste, aponta a alternativa incorreta. Então vamos lá. A lei e a doutrina brasileira não têm suprido de forma satisfatória os conflitos envolvendo o direito digital. Então, gente, a lei e a doutrina realmente têm suprido, né? A gente tem conseguido, tá, suprir os conflitos da lei, tá? Mas não é de forma eficiente. A gente precisa de uma alteração legislativa. A doutrina por si só não consegue. Então, a doutrina até que consegue dar respostas, mas a lei em si não tem dado nessas respostas. Então, a lei, a gente percebe que ela não tem acompanhado esta evolução. Logo, não está correto que a lei e a doutrina não conseguem acompanhar. A doutrina até que consegue, mas a lei... vamos lá, direito digital. Se utiliza na resolução de conflitos em direito digital os usos e costumes. Correto, já que a lei não dá conta, a gente utiliza princípios, usos e costumes. Atualmente, tendo em vista o corpo normativo do Brasil com relação às leis versando sobre direito digital, impõe-se aos juristas uma nova hermenêutica. Perfeito, correto. Vamos olhar a parte que não está correta? É impossível a aplicação de arbitragem. É o contrário, gente. Utiliza-se, prefere-se a arbitragem envolvendo conflitos dessa natureza. Aqui é a questão que vai trabalhar análoga, tá? Na turma B eu pedi para marcar a incorreta. Na turma A eu peço a correta. Ou seja, a lei e a doutrina brasileira têm suprido de forma satisfatória os conflitos envolvendo direito digital. Incorreto. Não se utiliza na resolução de conflitos de direito digital usos e costumes. Incorreto. Terceiro, atualmente, tendo em vista o corpo normativo do Brasil com relação às leis versando sobre direito digital, impõe-se ao jurista uma nova hermenêutica. Correto. A mesma alternativa é da outra. Não é porque já era correto, né? Perfeito. E aqui é impossível a aplicação dos usos e costumes. Aqui já estava errado. Então, a resposta seria essa. Próxima questão. Sabendo da relação entre princípios constitucionais e internet, assinale a alternativa que corresponde à incorreta aplicação teórica. Então vamos lá, olha só. Princípios constitucionais e internet. Quando a gente fala nesses princípios, os que mais vêm na nossa mente é direito à privacidade, liberdade de expressão. E a gente vai nessa dualidade ver o que é que está correto e o que é que está incorreto. A questão pede para vocês a aplicação incorreta da teoria. Então vamos lá. A liberdade de expressão protegida de maneira extremada pode causar prejuízo à intimidade e à privacidade. Perfeito, a gente viu isso. Atualmente, os tribunais estão utilizando o princípio da proporcionalidade para resolver os conflitos envolvendo direitos fundamentais. Perfeito, eu mostrei nas jurisprudências para vocês. Em alguns casos, a gente vai proteger o direito de liberdade de expressão, em alguns casos, a gente vai utilizar o direito à intimidade. Terceiro, o direito à intimidade, se protegido de maneira extremada, pode causar prejuízos à informação. Vimos isso. Por fim, a que está incorreta é a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação não inclui o direito ao esquecimento. Pelo contrário, eu mostrei para vocês jurisprudências mostrando a aplicação do direito ao esquecimento. Então, seria esta a incorreta. Eu acho que essa está igual. Está igual. Não, está errada também. Aqui eu pedi a incorreta aplicação e aqui eu pedi a incorreta também. Eu só alterei as alternativas. Atualmente, os tribunais estão aplicando o princípio da proporcionalidade para resolver os conflitos envolvendo. Perfeito. Estão utilizando. Incorreta. Peraí, deixa eu ver. Dignidade da pessoa humana. Eu só mudei a ordem. Mas aí a resposta é a mesma. A tutela da dignidade da pessoa humana. A tutela da dignidade da pessoa humana. A mesma questão, eu só mudei a ordem da alternativa. Aqui, projeto de lei número 4092, de 4099, de 2012, pretende alterar os direitos sucessórios, impondo que serão transmitidos aos herdeiros todos os conteúdos de contas ou arquivos digitais de titularidade do autor da herança. O tema tem levantado debates por parte dos juristas. Quais são esses debates? E aí, gente, o debate é aquele que a gente trabalhou em sala de aula.
Aqui eu trouxe para vocês que o debate aqui em tese não é necessária a inserção deste artigo. Não discutimos isso. Logicamente, por uma questão de legalidade, se eu for fazer uma alteração no Código Civil, eu preciso da alteração de um novo artigo, de um novo dispositivo legal. 2. O debate ocorre pois os direitos decorrentes das contas de internet são indisponíveis, segundo a doutrina, de forma alguma, gente. Esses direitos, principalmente direitos sucessórios, tudo que é entendido como bem, patrimônio de alguma forma, é direito disponível, tá? O debate seria se aplica-se o direito ao esquecimento com relação aos atos praticados na internet pelos mortos ou se iremos privilegiar o direito sucessório dos herdeiros. Ora, de um lado a gente tem o direito ao esquecimento, né, que os mortos não quiseram que aquilo viesse à tona em vida. Do outro lado nós temos os direitos sucessórios, e a discussão é justamente essa. Última questão, botei que o debate ocorre uma vez que os direitos sucessórios decorrem de patrimônio e as redes sociais não se encaixam como patrimônio, pelo contrário, tem gente ganhando dinheiro com isso agora. Então, é patrimônio sim. Deixa eu ver se eu botei essa questão na turma A. Coloquei, e a mesma resposta, tá? Depois para cá, uma de VOF. O Marco Civil da Internet é uma lei complexa e muito debatida, uma vez que é conhecida por alguns como uma constituição da internet no Brasil. Fato se deve, dentre outros motivos, pois sua divisão inicial consiste em fundamentos, princípios e objetivos. Gente, eu não disse que isso é correto nem que não é correto. Eu disse que alguns defendem que ela é uma constituição da internet, e a gente sabe que alguns defendem, e o motivo é esse, como eu já provei para vocês. Então, verdadeiro. Para a turma A, eu acho que eu alterei uma questão, ou não. Coloquei não. Mesma questão aí do Marco Civil da internet. O resto tá tudo igual. Então, gente, em tese essa seria aí a nossa provinha, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vi que tiveram muitas notas boas, mas qualquer dúvida ainda, qualquer questão que possa ser contestada, estou aberto. Para a aula de hoje, o que eu imaginei? Olha só, a gente já trabalhou a questão de neutralidade, de princípios, de objetivos, de fundamentos, e agora eu queria trazer uma questão super prática para vocês, que são os deveres e responsabilidades dos provedores de acesso e provedores de aplicação. Eu pensei inicialmente, para a gente entender esse conteúdo, que vocês fizessem o scanner desse código, que vai dar no Marco Civil da Internet, e que a partir daí vocês possam analisar e estudar o artigo 18 a 21 e responder a cruzada que vai estar disponível lá no Saga. Então, deixei uma cruzadinha lá e vocês vão ter as respostas da cruzada com base no artigo 18 a 21 do Marco Civil da Internet. Com isso, na próxima aula, o que é que eu vou fazer? Vou fazer a correção dessa cruzada e aí a gente dá continuidade a essa questão de direitos e responsabilidades, uma vez que vocês já vão ter conhecimento anterior da lei e vão estar mais familiarizados com o conteúdo, pelo menos na sua estrutura legal. Tá? A estrutura doutrinária a gente vai trazer na próxima aula. No mais é isso, tá? Faz a cruzadinha hoje, tá? Quero que você faça hoje essa cruzada. Não vai me enrolar, viu? Aula de hoje para fazer essa cruzada, entregar ela prontinha, que eu quero ver as respostas de vocês. Vou cobrar as respostas de vocês na próxima aula. Então, um abraço, boa noite e até a próxima.